Nesse vídeo, nós vamos implementar alguns recursos que estão presentes, né, na lista padrão do Python, que a gente pode facilmente verificar aqui na documentação, né? Então, entrei aqui na documentação do Python, né, na parte de lista, né, em que ele lista, né, algumas funções que a lista padrão do Python tem, né? Algumas a gente já implementou, alguns nós vamos implementar e outras a gente vai deixar para implementar depois, em outro momento, tá? Então, por exemplo, append, ou seja, inserir no final da lista, né? Isso a gente já implementou na nossa lista, né? A gente tem uma função que é inserir no fim, né? Então, append está coberto. A próxima função que diz aqui na documentação é extend, né? Ou seja, estender a lista, né? Recebe um iterável e vai concatenar, né? Então, basicamente é concatenar. Então, isso a gente não tem. Vamos implementar? Primeiro, como sempre, né? Vamos ver como isso funciona, né, na lista padrão do Python, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos mudar um pouquinho, tá? Então, lista 1 tem 10 elementos, de 10 a 19. Lista 2 vai ter, vamos botar aqui 5 elementos, né? 55 a 60. Ok. Então, o extend é concatenar, né? Pegar a lista 1 e estender pegando os valores da lista 2, tá? Isso é in place que a gente chama, né? Ou seja, isso vai modificar o valor interno da lista, né? Então, lista 1, extend, lista 2, o que a gente chama de in place? É que esse comando extend vai modificar o valor interno do objeto, né? Esse comportamento a gente chama de in place, né? Então, vamos verificar, foi estendido, como está a lista 1. Lista 1 tem os elementos que já tinha antes, mais o da lista 2. E a lista 2 não foi modificada, né? Continua com os mesmos elementos, tá? Então, é esse comportamento que a gente quer reproduzir na nossa lista, tá? Então, vamos colocar aqui estender, né? Um iterável. Se a gente tentar estender quando um objeto não é iterável, provavelmente o Python vai gerar um erro, né, pra gente, né? Então, deixa eu só testar aqui se realmente ele tá 1500. Realmente precisa ser iterável. Então, vamos fazer essa verificação, tá? A gente precisa verificar. Iterável não pode ser nulo, né? Vamos fazer essa verificação. Deixa eu botar aqui, não pode ser, né? Então, não é iterável. Tá, ok. Isso aqui a gente já implementou em outra parte da nossa lista, né? Então não tem nada de novidade aqui até o momento, né? Mas a partir do momento em que a gente garantiu que o objeto passado para a função estender, ele realmente é um iterável, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar, né? Ou seja, pegar item a item desse iterável e adicionar na nossa lista simplesmente encadeada, né? Então é isso que está sendo feito aqui, né? Vamos testar? Então eu vou apagar isso daqui. Vamos reproduzir o mesmo comportamento. A gente tinha gerado de 10 a 20, né? Então de 10 a 20, lista 1, lista 2, de 55 a 60. E a gente quer estender, né? Primeiro eu vou imprimir lista 1, depois a gente vai... Vamos imprimir também lista 2, né? E vamos estender, né? Então, lista 1. E aí, in place, né? Ou seja, o que significa ser in place é que a gente está modificando a própria função aqui, né? Eu estou apontando para cá. A própria função estender, se você olhar com cuidado, a gente está modificando self, né? Ou seja, está modificando in place, né? Modificando o próprio objeto, a própria lista, tá?
Então vamos imprimir lista 1 de novo e imprimir lista 2. Semelhante como a gente fez lá no terminal do Python, né? Vamos executar. Aqui é a lista 1 original, lista 2 original, lista 1 estendida, ou seja, foi in place, né? Modificou realmente internamente a lista. E lista 2 a gente viu que também não foi modificada. Então, mais uma função implementada, né? De estender. Vamos para a próxima. Inserir, essa a gente já implementou, né? Nós temos a função de inserir de acordo com a posição, né? Remover, não, remover a gente ainda não tem. Então vamos implementar. Mas antes vamos ler, né? O que é a função remover? Porque assim, a gente já tem a de deletar, né? Mas a de remover, esse remover é o quê, né? Remover o primeiro item da lista do qual o valor é igual a x, né? X é o parâmetro que ele está informando, né? Então, se tiver valores repetidos igual a x, ele vai remover o primeiro. Se não tiver nenhum valor igual a x, vai gerar, né, vai levantar um erro de valor, né, um velho erro. Né? Ou seja, dá para implementar isso aqui tranquilamente na nossa lista simplesmente encadeada. Remover. Passando o valor, tá? Certo, a gente vai percorrer e encontrar o primeiro valor que é igual a x, né? Ou seja, o primeiro valor que é igual a valor, né? Então, atual vai começar pela cabeça. A gente não precisa de anterior, não. Precisa de anterior. A gente pode fazer isso. Antes de fazer a função remover, eu vou deixar ela aqui. Comentada por enquanto. Tem uma funçãozinha que pode nos ajudar, que é o seguinte, é a de índice, né? Porque eu vou usar essa função de índice aqui dentro de remover, tá? E aí acho que vai ser mais interessante do que ficar guardando o ponteiro anterior, enfim. O que é a função índice? A função índice, ela retorna um índice baseado em zero, né? A nossa lista segue esse princípio, né? Que o primeiro elemento é zero e os demais vai incrementando, né? Então, retorna, né, algo baseado em índice zero. E aí ele vai retornar o índice do primeiro item do qual o valor é igual a x, ou seja, o valor é igual a x. Ele vai levantar, né, uma exceção aqui de velho erro se esse item não existir, né? E aí tem itens, isso aqui em colchete são itens opcionais, né? Tanto start é opcional quanto end é opcional. Ou seja, é se você quiser procurar um elemento dentro de uma fatia apenas, né? Essa parte a gente não vai implementar não, tá? Vamos implementar o básico aqui dessa função, né? Acho que é suficiente, tá? Então, vamos lá. Índice. O que é que recebe? Recebe valor também, né? Recebe valor também. Mesma coisa. Era o que o Copilot estava sugerindo? Acho que é isso mesmo, né? Eu até prefiro falar aqui, né? O I vem antes, né? Então, começa pela cabeça. O que é que a gente quer? A gente quer procurar um elemento que case com o valor. E é isso que o Copilot está sugerindo para a gente, né? Então, começamos pela cabeça, índice zero. E aí a gente vai perguntando, olha, esse elemento atual, o valor dele é igual ao valor que eu estou procurando? Se for, eu retorno o índice. Eu digo, olha, esse elemento está no índice I. Caso não seja igual ao valor, eu vou para o próximo elemento. E, obviamente, incremento o I, né? Vou separar isso aqui para não confundir. Vamos para o próximo. Então, se o próximo elemento, o valor dele for o que eu estou procurando, eu retorno o índice. Veja que a gente só retorna o índice do primeiro elemento que casou com o valor que a gente está procurando, tá? Que é o que a documentação lá do Python informou para a gente. Se passou o loop todinho e não retornou nenhum índice, significa o quê? A gente não achou o valor na nossa lista e a gente está levantando, né, está dando raise
de valor, né? Não tem esse valor, que é exatamente o que a documentação do Python sugere que a gente deveria fazer, né? Pronto, então vamos testar se isso está funcionando para depois a gente voltar aqui para a nossa função remover. Acho que essa função índice vai acabar nos ajudando a implementar esse remover. Não que não daria para implementar o remover sem essa função índice, tá? Mas eu acho que vai ficar melhor com essa função aqui. Eu não sei se vai ficar mais eficiente, né? Estou parando para pensar aqui. Mas enfim, eu vou usar ela. Vocês melhorem a eficiência desse algoritmo depois. Bom, a gente já fez a parte de estender. Deixa eu fazer o seguinte, né? Tá nome genérico aqui. João, Maria, José, Ana, Carol. O próprio Copilot já me ajudou aqui, né? Só que eu quero que Maria é um nome tão popular, né, no Brasil, então vamos ter 2 Marias. E eu quero verificar, deixa eu só ver se funcionou, né? Ó, funcionou. Imprimir nossa lista. A gente vem aqui, ó, imprimir o tipo da nossa lista. Não é a lista do Python, tá? É a nossa lista aqui, tá vendo? Não é a lista do Python. Beleza. Eu quero verificar onde está Maria, né? Então, Maria, lista, índice, Maria. Maria está no índice 1. Maria está no índice 1. Funcionou, né? Ó, 0, 1. Maria realmente está no índice 1. Maria também está no índice 2, 3, 4, 5. Mas ele vai retornar a primeira ocorrência, né? E Igor? Igor está nessa lista? Não. Então tem que gerar um velho erro, né? Ou seja, Igor não está na lista. Então funcionou. Implementamos o recurso da forma que a gente queria. Então vamos lá. Vou verificar o quê? Vamos ver se o Copilot está ajudando. O Copilot está pensando aqui. Se cabeça é nulo, o valor não está na lista, né? Nossa, que bagunça o Copilot está fazendo aqui. Não gostei muito disso, não. Vai ficar o seguinte, olha. Calma. Self índice valor, né? Ele não retorna nome, né? Ele vai retornar. Tá. Vamos estar aqui, posição. Então veja, eu posso deletar a posição? Posso, né? Então pronto, né? Ficou ótimo. O próprio del ele vai juntar, né? Já está implementado. Então pronto, a gente encontrou qual é a posição que o nosso valor está, né? Caso não exista, a gente já tratou isso onde? Tratou na própria função índice. Então, se valor não existe na nossa lista, vai levantar um erro, beleza? Caso exista, vai retornar a posição e a gente vai usar o comando del para apagar, né? Então, acho que agora está funcionando. Lembrando que ele vai apagar o primeiro, né? A primeira ocorrência. Então, vamos dar uma olhada nisso. Olha, eu quero remover Igor. Então, eu vou imprimir a lista original, vou remover Igor, depois eu imprimo a lista. Claro, o Igor não está na lista, isso vai gerar um erro, né? Realmente. Ele imprimiu a lista original, mas não chegou a imprimir a lista depois de modificar. Por quê? Porque gerou um erro e a gente não tratou essa exceção, né? Então, por isso que o programa foi encerrado antes de imprimir novamente a lista. Maria, a gente tem 2 Marias. Então, vamos testar. Ó. Tá. Eu estou imprimindo a função remover. Remover retorna alguma coisa? Acho que não, né? Remover... ele não dá nenhum detalhe se... Então, provavelmente não deve retornar nenhum valor, né? Então, nós não queremos imprimir o retorno de remover.
Deixa eu executar de novo. Pronto. Lista original. Lista depois de remover Maria. Ou seja, ele remove a primeira Maria. A segunda Maria continua lá na nossa lista, né? Novamente, vamos remover Maria. Removeu a segunda Maria. Está funcionando perfeitamente, né? Vamos tentar remover uma terceira Maria. E aí gerou um erro, né? Gerou um erro. Então, removeu a primeira, né? Não está aqui. Removeu a segunda. E na hora de tentar remover a terceira, nem chegou a mostrar porque deu um erro, né, nesse processo. Então, tá interessante. Está funcionando. Vamos tentar remover João. João foi removido. Juliana. Foi removido também, né? Então, tá funcionando. Vamos para a próxima funcionalidade. Então, removido já foi. Pop. O que é pop? Pop, ele remove o item de uma posição fornecida, né? Então, quem é a posição? É I. Mas veja que está dentro de colchetes, né? Então, se está dentro de colchetes, essa posição ela é opcional, tá bom? Então, ele vai remover esse item de uma dada posição, né? E dá-lhe muriçoca. Vai remover um item de uma dada posição na lista e retorna esse item removido, tá? Se nenhum índice é especificado, aí ele está dando um exemplo aqui, ó, pop sem nenhum argumento, né? Ele vai remover e retornar o último item da lista, né? Isso é bem tranquilo da gente implementar, né? Então, esse cara ele é opcional. Vamos implementar pop? A tradução de pop, eu acho que é melhor a gente deixar pop em inglês mesmo, tá? Acho que não faz muito sentido a gente traduzir esse comando. Todo mundo sabe o que é pop na programação. Então, vamos lá. Pop. Posição, não, ou seja, posição é opcional, né? Se não for fornecido, vai ser nulo, né? Posição. E aí o próprio Copilot... Não estou conseguindo pegar essa muriçoca. O próprio Copilot, ele já está dizendo o seguinte, olha, posição é um argumento opcional. Se posição não for fornecido, o que é que ele vai ser? Vai ser o último elemento da nossa lista. Então a gente vai remover o último elemento da nossa lista. Remover e retornar o último elemento da lista, né? Então, primeiro a gente recupera a posição, tá? E depois a gente deleta a posição. Eu não consigo pegar esse cara. Mas enfim. Vou pegar o valor de posição e vou deletar depois a posição. E por fim, uma vez que eu guardei o valor da posição, eu estou retornando, né? Ok. O Copilot programou para mim aqui com sucesso, né? Então vamos lá. Vou remover esses carinhas daqui. E vou imprimir isso, né? Ou seja, eu vou imprimir esse processo do pop. Lista pop, ou seja, é para remover Juliana, né? Então eu vou imprimir a lista original, vou imprimir esse processo de remover Juliana e retornar Juliana, e depois a lista como ficou sem Juliana, né? Olha aí. Original tem Juliana. Removemos Juliana. Foi retornado. E depois não tem Juliana. E se eu quiser remover a cabeça? Passo o índice 0. Lista original, João foi removido e retornado, e a lista não tem mais João. Se quiser remover o terceiro elemento, né, o do índice 2. Mesma coisa. José estava na lista original, foi removido, foi retornado e não está na lista final, né? Então, pop foi implementado com sucesso. Clear, ou seja, limpar, né? Vamos limpar, ou seja, vai remover todos os itens da lista, equivalente a deletar com a fatia vazia, né? A gente não implementou fatiamento de
no del item ainda, né? Mas a gente consegue deletar sem essa funcionalidade, tá? Vamos fazer isso. Limpar. A gente não informa nada. E aí limpar é o que o Copilot já está dizendo, né? Olha, eu vou deixar essa parte de apagar para o Garbage Collector. Ou seja, ao limpar, eu estou dizendo o seguinte, ó, cabeça é nulo, cauda é nulo e a quantidade de elementos é 0. Ah, olha, falou em quantidade de elementos, eu vi um bug que tem aqui na nossa função. A remover tem esse bug? Não, a remover não tem porque o del item já tem, né, o decremento, né? Aqui. O del item já tem o decremento aqui da quantidade, né? Então a função remover não está com esse bug, mas a função pop, não, também não está não, porque está usando o del por baixo dos panos, né? Então não tem bug não, beleza. Então beleza, cauda aponta para é nulo, cabeça é nulo e a quantidade é 0. Então limpamos a nossa lista e aí a gente está terceirizando esse processo de limpar mesmo, assim, a gente remove os elementos da nossa lista. A memória, quem vai limpar é o Garbage Collector, né? Do Python. Tá? Beleza. Vamos ver? Olha. Lista completa. A gente vai dar um limpar. Opa, limpar não. Lista.limpar. E depois a gente imprime a lista. Então, lista está completa inicialmente. A gente limpa. E aí, quando imprime de novo, não tem mais nada. Então, funcionou perfeitamente, né? Vamos ver. Count. Retorna o número de vezes que x aparece na lista. É parecido com index, né? Parecido, né? Ou seja, a gente informa um valor, o index retorna o índice onde o valor foi encontrado a primeira vez. O count não. O count vai procurar todas as ocorrências, né? E aqui ele não gera nenhum erro, ou seja, se não tiver o valor na lista, count deve retornar 0, né? Vamos até dar uma olhada aqui na lista padrão do Python, né? Ó, a gente tem aqui um objeto, deixa eu gerar aqui uma nova lista. 10 elementos, tá, ok. A gente quer contar, né? Tá, a gente só quer saber count. Vamos passar aqui o 4. Vai ter 1, né? 40. 0. Então pronto. O elemento existe. Ele vai mostrar a quantidade de ocorrências, né? Então, por exemplo, pegar a lista aqui e fazer um extend. E a gente vai ter diversos elementos 4. Estendeu. Temos vários. Vamos dar um count. 4. Tem 6. Vários, né? Exatamente. 40, continua com 0. 5, 1. Então, está funcionando como um comportamento esperado, né? Vamos fazer o count. Contar. Contar valor, né? Então, para isso, eu acho que eu não quero, acho que esse algoritmo que o Copilot está apresentando, não sei se eu gostei muito não. Acho que eu vou fazer o... porque a gente pode simplesmente percorrer, né? Ó, elemento in self. Não sei se faz muito sentido, né? Contar, criatura. Então vamos lá. Contador inicialmente é 0. Vamos ver se o Copilot vai melhorar a sugestão. Pronto. E aí a gente retorna quem? Contador. Tá assim, né? A gente está percorrendo, a gente está usando laser evaluate aqui, então tá tranquilo. Tá bem melhor do que aquele algoritmo inicial que o Copilot informou pra gente, né? Então temos duas Marias, né? Vamos... Não, é contar, né? Contar Maria. Duas Marias. Igor. Igor não tem, né? Não tem Igor. João. Carlos. Juliana, que é
último elemento. Eita, cliquei errado aqui. Também, Juliana tem 1. Então, contar tá no papo. Implementamos. Vamos pro sort. Sort eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Reverter, né? O que ele vai fazer? Ele vai reverter os elementos da lista. Isso em place, né? Ou seja, já disse para vocês. Quando é in place significa o quê? Que vai modificar o conteúdo da lista, tá? Então, vamos dar uma olhada do que é isso. Eu vou gerar uma nova lista. Cadê? Vamos gerar aqui a nossa lista. Pronto. Então, temos aqui de 0 a 9. Se a gente reverter, né? Vai ser in place, ou seja, reverter os elementos da lista, né? É isso que a gente quer. Então, vamos reverter in place, né? A gente já não tá legal não esse código que o Copilot tá sugerindo, né? De certa forma a gente já implementou isso, né? Com o fatiamento, né? Então, se eu quero um fatiamento de todos os elementos, né? Por exemplo, fatiamento de todos os elementos. É porque aqui eu já reverti, né? Deixa eu pegar o original. Lista. Então, quero fatiar todos os elementos. Fatiou, né? Criou uma cópia, né? Tá, mas e se eu quiser informar que eu quero, na verdade, decrementar? Ele reverte. Então, ó, a gente já implementou isso com o fatiamento, né? Então, vamos retornar isso, né? Só que é in place, né? Não, é in place, tá? In place a gente precisa... Tá aqui só para me lembrar. A gente precisa modificar o valor da nossa lista, né? Então, eu vou novamente comentar, semelhante como eu fiz lá com o remove. Vamos implementar o que não é in place logo de cara. Ó, veja, lista tá aqui. A gente tem o reversed, né? Ou seja, o revertido, né? Que não é in place. Eita, ele retornou aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto, consigo. Ele retornou um iterador, né? O reversed. Mas aí a gente conseguiu gerar uma lista revertida. E essa lista ela não é in place, né? Ou seja, ela não foi modificada internamente, tá? Como é que a gente faz isso, né? A parte do revertido. Novamente vou deixar lá perto com funções mágicas, né? Eu vou botar lá em cima, mas é para ficar um revertido perto do reverter, né? Só que aqui eu tenho que botar o nome em inglês, né? Reversed, que é o padrão lá do Python. Não. A gente vem aqui e retorna. Menino, me ajuda. Pronto. Então aqui já funciona, né? Reversed, né? Vamos testar? Não quero contar a Juliana. Então, lista. Eu vou dar um reversed. Aqui é uma função própria do Python, não tem como eu deixar em português não, vai ficar em inglês mesmo. Está revertida, né, a lista. Então, eu vou imprimir a lista, a gente vai ver que não foi modificada, não foi in place, e a gente imprime o revertido, né? Então, tá aqui, ó. Primeiro a gente imprimiu a lista, ó, tá aqui, ó. Claro, a gente imprimiu primeiro a lista original, tá? Depois imprimiu a lista de novo para ver se ela foi revertida. Não foi. E depois a gente imprimiu aquela que foi revertida. Então, esse do meio aqui é só para mostrar que não foi in place, né? E a revertida tá aqui, né? Bom, o que a gente vai fazer com o reverter? Como é in place, a gente vai esvaziar, né? Então, vamos esvaziar. Vai dar um clear, né? Limpar. Então, limpamos. Só que antes de limpar a gente precisa guardar os elementos, né? Então, revertido. Revertido, a gente vai dar um
reversed self. E aí a gente pode fazer isso aqui, né? Então, o que foi feito, né? Antes de limpar a nossa lista, a gente reverteu ela, mas sem ser in place, né? A gente reverteu, criou uma cópia dela, limpamos a nossa lista e depois a gente estendeu ela com aquela cópia revertida que a gente criou, tá? Então vamos lá, a gente tinha criado isso de forma externa, né? Ou seja, sem ser in place. E agora vamos fazer in place. Deixa eu mostrar como tá, né? Sem reverter, ó. A original e depois continua a original, né? Claro. Vamos reverter. Foi revertido, né? Então funcionou. Reverter, tá ok. Então a gente acabou implementando o reversed também, né? Além do reverter, né? Aqui uma funçãozinha mágica. Beleza. Reverter, copiar, né? A cópia, isso aqui já funciona, né? Porque a gente viu, né? Ó, temos aqui a lista, deixa eu limpar aqui, ó. Temos a nossa lista. Se eu quiser criar uma cópia, ó, como é que eu sei que é uma cópia? Agora, vejamos, né? A própria documentação diz que retorna uma cópia superficial, né? Retorna uma cópia superficial da lista, ou seja, equivalente ao fatiamento do getItem, né? É uma cópia superficial, não uma deep copy, né? Não é uma cópia profunda. Você não sabe o que é isso ainda, não se preocupe com isso, não. Apenas a gente vai fazer uma cópia da nossa lista encadeada, tá? Como é que eu sei que vai ser uma cópia? É o seguinte, ó. Vou botar aqui copiada. Quem vai ser copiada? Vai ser a lista com o fatiamento, tá? Então, ó, quem é lista? De 0 a 9. Quem é copiado? De 0 a 9. Como é que eu sei que são objetos diferentes e não o mesmo objeto? A gente pode usar essa função, né? O ID aqui, né? O ID diz que o endereço é esse carinha daqui. Beleza. E o ID da copiada? É diferente, tá vendo? É diferente. O sufixo aqui é diferente. Então, são dois objetos diferentes. Então, de fato, o fatiamento do getItem gera uma cópia. E isso a gente viu porque a gente implementou, né, o getItem da parte fatiada. Então, a gente sabe que é uma cópia. Eu estou falando aqui só como uma revisão, né? Então, vamos implementar o copy, né? Cópia superficial, tá? Vamos lá. Copiar. Eu não tenho implementado isso aqui ainda não, né? Não sei se eu... não. Então, o copiar vai retornar. Pode ser isso aqui que o Copilot está gerando, né? Ou seja, a gente está jogando um iterável dentro de uma nova lista. Funciona também, mas já que a gente consegue fazer dessa forma aqui, eu vou fazer, tá? Self. Vamos verificar se funciona. Então, lista original. Eu vou imprimir... Não, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Lista original. Depois eu vou fazer o quê? Copiada do mesmo jeito, né? Lista copiada. Vamos imprimir copiada e lista, né? Tá aqui. Então, primeiro a gente criou lista, depois criou uma cópia. Aí depois a gente imprimiu a lista, depois imprimiu a cópia, né? E vamos imprimir os IDs. Então, ID lista, ID copiada. Então, funcionou, vamos ver. Funcionou, né? Ou seja, o ID da lista é diferente do ID de copiada. Então, vai ficar faltando o quê? Dessa lista aqui, acho que está faltando só o sort, né? Implementamos depois, tá? Então, nesse vídeo a gente atingiu o objetivo, que é implementar a maioria das funções padrão, né, de uma lista no Python, tá? Ainda vamos adicionar mais recursos à nossa lista simplesmente encadeada, que já está bem completa, né? A gente não tem como, a gente não tem tempo para implementar todas as funções da lista padrão, mas pelo menos essas funções mais populares a gente está implementando todas, tá? Vai ficar faltando sort. Futuramente a gente implementa.
Lembrando que falta o fatiamento, né, de 7 itens, falta o fatiamento de 10 itens, falta o sorte. A gente também pode ver a lista duplamente encadeada, né? Então são recursos que a gente ainda pode adicionar nesse curso, tá? Então até um próximo vídeo.